Olá e seja bem-vindo. O fotógrafo Adriano Machado, que supostamente estava registrando os ataques no Palácio do Planalto por coincidência, foi defendido pela relatora Elisiane Gama. A senadora tentou afastar Adriano de qualquer ligação com o PT ou a esquerda, mas não colou. Aliás, o fotógrafo disse que as imagens que todo o país viu não são aquilo que as pessoas pensam e que, na verdade, aquele local era muito hostil para ele e que estava sendo ameaçado. Ou seja, ele era apenas uma vítima. Mas a oposição mostrou que não era bem assim, como ele e a relatora tentaram passar para o público. E ele mordeu a isca em uma pergunta feita pelo senador Eduardo Girão. Além do mais, uma outra pergunta feita pelo delegado Ramagem deixou o fotógrafo desconcertado e sem saber o que responder, parecendo que ele se sentiu encurralado. Veja. Podemos supor que o repórter fotográfico Adriano Machado, que prestava serviço à conceituada agência internacional de notícias Reuters, cumpria o seu desígnio quando registrou no fatídico 8 de janeiro os vandalismos praticados por dezenas de pessoas ensandecidas, como o Brasil inteiro acompanhou ideologicamente, na Praça dos Três Poderes. Ninguém está a salvo de qualquer investigação, nem jornalista, principalmente quando o regime democrático é colocado em risco. Entretanto, senhor Adriano Machado, e aí eu queria já relatar, antes de iniciar esse trabalho, como eu sempre faço em todas as minhas oitivas, eu faço um levantamento muito apurado e minucioso do depoente que vem a esta comissão. E posso afirmar com total tranquilidade que busquei essas informações e pelas informações que eu tenho em minhas mãos, posso dizer a todos que não consigo ter em mãos elementos, na verdade, que eu posso lhe colocar como algo que tem relação direta com essas manifestações. Vistas assim as coisas, talvez a sua presença aqui nesta comissão não esteja respaldada em indícios robustos de alguma falta grave, que é o objeto central dos trabalhos desta CPMI. Portanto, nessa audiência, o nosso cuidado é para que a política ligeira e do interesse conjuntural não agridam a liberdade de imprensa. Diante do que foi exposto pelo senhor, não tenho muitas perguntas a fazer a esta comissão, mas, é claro, vou aqui seguir para algumas delas. Primeiramente, lhe perguntar, e aí, ao contrário, se não me foge a memória, nenhum outro depoente veio a esta comissão sem estar assegurado de um habeas corpus, na grande maioria das vezes, com o direito de ficar em silêncio, não responder nenhuma pergunta que eu incriminasse. E vejo que o senhor não veio com nenhum habeas corpus, é isso? Por que essa decisão? Porque eu penso que seria até o momento de poder explicar o que realmente aconteceu e minha postura nessa cobertura. Perfeito. Eu vou lhe fazer aqui algumas perguntas no levantamento que eu fiz e quero apenas que você me confirme. Fiz uma avaliação, inclusive, nos sites do TSE e não identifiquei em algum momento a sua filiação ao PT, como alguns chegaram a colocar. O senhor em algum momento se filiou ao PT? Não. Também nas informações que busquei, eu vi que o senhor é contratado como CLT pela Reuters desde 14 de fevereiro de 2022, é isso? Isso. Também pelas informações que eu busquei, eu vi que o senhor tem duas PJs. Uma delas é a microempresa na qual o senhor faz serviços, presta seus serviços fotográficos para a agência Reuters, e uma outra, uma lojinha de roupa infantil, que, aliás, fechou em 2018. Confere? Ela fechou antes, era da minha esposa, isso. Então, apenas essas duas empresas. Isso. Também vi que o senhor é natural de Londrina, no Paraná, mora em Brasília, e também não encontrei nenhum antecedente criminal. Confere? Confere. O senhor em nenhum momento respondeu a nenhum processo criminal? Não, nunca. Eu também gostaria de lhe perguntar acerca do equipamento que o senhor utiliza. O senhor pode me dizer o valor desse? O senhor tem pelo menos um aproximado do valor da sua máquina fotográfica, da sua câmera que o senhor utiliza? É uma câmera da agência, ela custa a câmera custa em torno de 25 mil.
Mas as lentes, 10, 20, 30, uns 60, talvez uns 60, 70 mil reais que eu estava de equipamento ali. Ou seja, o senhor tinha algo em torno de 70 mil reais Isso. de equipamentos. Esses equipamentos são seus ou são da agência? A câmera é minha, algumas lentes... Oh, desculpa, a câmera é da Reuters, algumas lentes eram minhas, são minhas. Em algum momento, o senhor, na verdade, sentiu, por exemplo, a possibilidade de que esses equipamentos poderiam ser danificados? Senti. O tempo todo? Em alguns momentos, quando eu ficava mais exposto, eu sentia. Eu vi que ali, um dos manifestantes chega ao senhor, o senhor mostra a câmera ali, o senhor deletou, o senhor fala isso, inclusive, na sua imagem, na sua fala inicial, o senhor foi instado a deletar algumas imagens pelas câmeras? Sim. Eu fui obrigado a deletar algumas fotos. Então, quando ele chega, pega a câmera e tal, deixa eu olhar ali, ele estava pedindo, foi exatamente naquele momento? Foi, ele não está pedindo para ver foto, ele está me obrigando a deletar foto. E o senhor foi obrigado a deletar as fotos? Foi obrigado a deletar foto. Muito bem. Eu gostaria de mais uma outra pergunta acerca das ameaças. Aliás, antes de falar em ameaças, vejam, senhores, nos últimos 4 anos, nós tivemos um aumento, senadora Soraya. Em 2014, a média de agressão a jornalistas no Brasil era algo em torno de 120. Você pega o levantamento 2011, você pega uma média dos últimos 10 anos até 2014, essa é uma média de 100 agressões a jornalistas por ano. De 2021 até de 2019, chegando a 2022, a média de ataques a jornalistas chegou a 400. Ou seja, nós tivemos um aumento aí de 400%, uma média de, por exemplo, 2021, nós tivemos 430 ataques a jornalistas. Nós tivemos em 2022 376 ataques. De 2019 a 2022, o ex-presidente Bolsonaro teve um registro nos órgãos de imprensa do Brasil. Os ataques proferidos por ele foram de 570 ataques a jornalistas no Brasil. Ou seja, você tem uma média que, comparativamente, por exemplo, em relação a chefes do Poder Executivo no Brasil, você não tem um dado comparativo, porque o número dele ultrapassa a todos os demais ex-presidentes da República. E, nesse sentido, eu queria perguntar ao senhor, Adriano... Presidente, de 1 a 7, os slides de 1 a 7, que vão ser passados agora aí, revelam já, o primeiro momento foi do ensaio, teve 1 minuto escolhendo o ângulo da foto, esses de 1 a 7, pode passar. Isso. Do slide 8 a 17, revela o segundo momento desse ensaio fotográfico, que começa às 15h56, e vai até às 15h59. Nesses quase 3 minutos, ocorre então esse ensaio do chute na porta, que já tinha sido fotografado e veio então. Você conversa no telefone com alguém, e entra depois, sai da antessala do gabinete presidencial e vai embora. Mas há um telefonema nesse momento. Faço aqui então algumas perguntas à Vossa Senhoria. Vossa Senhoria foi avisado previamente sobre a invasão do Palácio do Planalto? Não. Você já sabia que haveria a invasão? Não. Que horas você chegou à esplanada do Ministério no dia 8? Eu cheguei às 15h20, aproximadamente 15h20. Por que Vossa Senhoria se deslocou diretamente para o gabinete presidencial? Quando eu cheguei no Palácio? Não, eu não desloquei diretamente para o gabinete quando eu cheguei. Não, quando você entrou no Palácio, você foi direto para o gabinete presidencial? Não. Às 15h45? Não, eu cheguei e fiquei ali no segundo andar. Depois que eu vi que pessoas estavam no mezanino, subi no mezanino para registrar a ação daquelas pessoas. Tá. Durante todo esse período de 22 minutos que Vossa Senhoria esteve próximo do gabinete presidencial, havia apenas um segurança do GSI nesse ambiente. Vossa Senhoria chegou a ser questionado por ele em algum momento, o do GSI? Não, eu nem sabia quem era.
Mas você percebeu que tinha alguém da segurança Não, lá? um momento passou, eu até imaginei, mas não sabia quem era. A senadora Elisiane Gama, ela perguntou ao senhor se o senhor era filiado ao partido do PT, o senhor disse não, claramente, né, como uma tentativa de te afastar, né, da esquerda, mas pelas suas curtidas do perfil principal, que o senhor tem o direito de fazer, não é nenhum crime, há uma clara ala ideológica, e não é nenhum crime de fato ser de esquerda. Mas é importante elucidar esses fatos aqui pelo contexto que nós estamos. Então, o senhor ali, inclusive, já, né, solicitou fotos, já cedeu, né, fotos para o MST, para o então vice-presidente Alckmin, curtidas ali ao então filho do atual presidente da República. Enfim, é somente para elucidar, por não fazer uma tentativa de te afastar de um espectro político. Mas, enfim, é só para deixar claro isso daqui. Bem, a relatora perguntou se você era afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Sim. Eu faço a pergunta mais ampla. Vossa Senhoria é filiado a algum partido político? Não. Nunca foi filiado? Não. Logo de cara, como é diferente o tratamento quando se chama alguém da oposição, quando se chama alguém do governo Lula. Você vê o respeito que está tendo com o senhor aqui, como tem que ter com a imprensa, mas eu confesso que antes de fazer esse requerimento, junto com outros 5 colegas, eu conversei com muitos fotógrafos, jornalistas, repórteres, que inclusive cobrem aqui o Congresso Nacional, e eles acharam muito estranho. Acharam muito estranho, porque é estranho. E, infelizmente, aquele ensaio, porque eu acho que não tem outra palavra de forma equilibrada para a gente colocar, foi um ensaio. E para, como aqueles que dizem golpe, que houve uma tentativa de golpe, já cai uma narrativa aí, porque golpe não é feito com ensaio, não existe. Não existe. E eu queria dar voz, que infelizmente muitos veículos do Brasil e internacional ainda não estão se dando conta que a nossa democracia está em frangalhos, que tem jornalistas sendo censurados, com contas sociais de rede social bloqueada, senhor presidente. Passaporte retido, algo que a gente só vê no nazismo. Passaporte retido. Contas bancárias. É uma perseguição sem fim, só de um lado, é o que a gente está vendo no Brasil. Não vou nem falar aqui das prisões ilegais daquele dia que o senhor estava cobrindo. 7 meses com autista preso, libertado agora há poucas semanas. Eu não vejo a voz do devido processo legal que não está sendo cumprido, a Constituição rasgada no país, eu não vejo, infelizmente. Tivemos que visitar, que denunciar quase 100 parlamentares lá no Comitê de Direitos Humanos da ONU. E vamos onde tiver que ir para mostrar que jornalistas estão sendo calados aqui. Não existe mais liberdade de expressão no Brasil. O senhor capturou imagens do então ministro do GSI, G. Dias, nas instalações do Palácio do Planalto naquele momento? Não, senhor. O senhor capturou imagens de servidores do GSI entregando água aos manifestantes ou interagindo com eles? Não, senhor. O senhor visualizou no dia 8 de janeiro, durante essas imagens aí estranhas, alguns dos manifestantes portando arma de fogo ou arma branca? Não vi. O senhor já disse que não conhecia ninguém, né, que nem a pessoa que apareceu ali chutando a porta. Mas o senhor saberia reconhecer essas pessoas numa acariação? Não sei, estão nas fotos, eu não sei se eu saberia reconhecer. Se os manifestantes não deixaram o senhor ficar no QG, por que permitiriam o senhor naquele momento? Ali eles não estavam permitindo, dentro do Palácio Planalto. Eles vinham para cima de mim, às vezes xingavam, tinha aquela situação, estava muito hostil.
O senhor sabe... Perdão, o senhor pode concluir. Mas no QG era uma situação diferente, né? O senhor visualizou os militares da Força Nacional de Segurança no teatro de operações, nos momentos que antecederam a invasão na sede dos Três Poderes? Porque o senhor falou que foi no MJ primeiro, não é isso? No Ministério da Justiça. Sim. E foi no estacionamento, é isso? Sim. O senhor visualizou a Força de Segurança Nacional represada lá? Quando eu passei no estacionamento, eu vi que tinha uma força de segurança próxima ao Ministério da Justiça. Excelente informação. Lhe agradeço pela sinceridade, pela informação, porque é isso que a gente está procurando saber. Onde estava a Força de Segurança Nacional naquele momento? Porque foi muito fácil aquela quebradeira. E o senhor sabe disso, porque o senhor cobre há muito tempo. Foi muito fácil adentrar aqui na esplanada dos ministérios, naquele fatídico dia. E a gente tentou chamar o comandante da Força Nacional aqui. Adivinha quem foi que colocou a digital para não trazer? Comandante da Força Nacional, que pode explicar. Ele estava de plantão. Onde estava a Força de Segurança Nacional? Foi o governo Lula que não deixou, mas nós vamos insistir. Senhor Adriano, eu tenho escutado suas declarações, mas eu não consigo verificar que é uma correspondência com as imagens que foram veiculadas e apresentadas, inclusive, aqui. O que nós percebemos claramente é que o senhor auxiliou, influenciou, participou, inclusive dirigiu uma cena de dano a patrimônio público. Logo em seguida, o senhor fez uma conferência com a pessoa que estava causando o dano, se estava correta aquela imagem ou não, uma conferência de modo cordial, cooperativo. Então, o que nós estamos verificando dessas imagens, e nós todos aqui garantimos a liberdade de imprensa, conforme o texto constitucional, que deve ser defendida diariamente, permanentemente, mas o que hoje nós verificamos é que o senhor não trabalhou como um jornalista profissional com os deveres do jornalismo. Qual a sua experiência? Quantos anos o senhor tem experiência como fotógrafo, repórter, jornalista? Há 25 a 27 anos. Muito bem, então o senhor tem larga experiência com grandes órgãos de imprensa. Então o senhor deve conhecer os deveres do jornalismo. Vamos a alguns deles. Código de Ética dos Jornalistas Brasileiros, da Associação Brasileira de Imprensa. Artigo 3º. A informação divulgada pelos meios de comunicação pública se pautará pela real ocorrência dos fatos. Não foi o que aconteceu. Código de Ética da Federação Nacional dos Jornalistas. Artigo 7º. O jornalista não pode submeter-se a diretrizes contrárias à precisa apuração dos acontecimentos. O jornalista não pode usar do jornalismo para incitar violência, intolerância e crime, que é o que estava acontecendo. Artigo 11. O jornalista não pode divulgar informações obtidas de maneira inadequada. Portanto, eu acredito que o senhor não atuou como jornalista. O jornalista é uma testemunha dos fatos, mas passiva, sem participar deles. Senhor Adriano, como é que o senhor entrou no Palácio do Planalto? Houve alguma facilitação, algum aviso, alguma determinação para o senhor entrar? Não. O senhor combinou de estar ali dentro para fotografias e ensaios de danos a patrimônio público? Não, senhor. Senhor Adriano, além da sua presença no 8 de janeiro, o senhor estava presente quando tentaram invadir a sede da Polícia Federal no dia 12 de dezembro? Cheguei depois lá. Então, o senhor estava presente nessas duas manifestações atípicas, com violência, em local privilegiado, dentro do Palácio do Planalto e ainda em locais para tirar fotos de ônibus em chamas. O senhor estava presente nos dois? Sim, eu fui na polícia. É impressionante essa coincidência de só o senhor, nesses momentos privilegiados.
Se não entendem como coincidência, eu não vi tantos outros repórteres, jornalistas, fotógrafos. Senhor Adriano, o senhor foi preso no dia 8, após o dia 8 de janeiro. Olha só, eu quero pedir aos parlamentares que ouçamos com respeito à fala do orador. Vamos chegar lá no 12 de dezembro. O senhor foi preso no 8 de janeiro, após o 8 de janeiro? Não, senhor. E após o 12 de dezembro, o senhor foi preso? Não, senhor. O senhor tem ciência de alguma investigação sobre o senhor, em algum caso? Não tenho. Não tem, né? Não. O senhor não foi nem chamado à polícia para testemunhar como testemunha ocular dos fatos? Não. Bem, senhor presidente, no 12 de dezembro, vou trazer um exemplo de uma jornalista, Clio Irano. Tem carteira e registro de jornalista. Foi presa em 28 de dezembro, nem participou do 8 de janeiro. Está presa até hoje. Por quê? Porque divulgou imagens, estava fazendo registro das imagens do 12 de dezembro. Um jornalista como Adriano Machado, nem investigação tem. Essa jornalista presa até hoje não participou, não se engajou de qualquer ato de vandalismo, está presa até hoje. Então, o que nós tivemos aqui nessa comissão, primeiro, um coronel PM que estava de férias, não tinha comando da tropa, vestiu a farda e foi a campo, junto com a tropa dele, defender e lutar contra vândalos que depredaram patrimônio público. Está preso, enquanto quem tinha o comando da tropa não deixou a tropa de prontidão, está solto, ainda foi promovido a comandante-geral da Polícia Militar. Nós tivemos aqui um secretário de Segurança Pública que cumpriu suas obrigações, fez planejamento, reuniões, avisou as instâncias federais, não tinha tropa alguma de efetivo operacional, foi preso. Enquanto o ministro do GSI, o ministro da Justiça, sabiam de tudo, foram alertados e nada fizeram. Nós temos aqui o senhor Adriano Machado, que não cumpriu seus deveres de jornalista, participou do 12 de dezembro, participou do 8 de janeiro, deu publicidade, enquanto tem jornalistas que nem participou do 8 de janeiro, está preso até hoje, e mais com notícia de que não estava tendo acesso aos autos, e está presa sob isolamento na penitenciária da Colmeia até hoje. Essas são as discrepâncias, duas medidas, desproporcionalidades, injustiças que nós vivemos no Brasil hoje. Nós estamos demonstrando nessa CPMI que houve omissões deliberadas, estamos demonstrando mais que houve uma armação. O senhor Adriano parece ter participado de um ensaio de golpe e que ele foi contratado para documentar. Houve outros inquiridos aqui, senhor Adriano, que disponibilizaram seus sigilos telemáticos, telefônicos, dentre outros. O senhor pode disponibilizar seus sigilos para demonstrar o que o senhor está falando a essa comissão parlamentar de inquérito? Excelência, eu sou testemunha, eu não sei se... O senhor não disponibiliza, certo? Ou disponibiliza? Mas a minha pergunta é essa. A fonte é o senhor. Excelência, aqui eu estou como testemunha, não sou investigado. Ok, o senhor não vai disponibilizar. Então, senhor presidente, o senhor Adriano Machado é um jornalista experiente, mas, pelo próprio Código de Ética, não trabalhou como um jornalista profissional dentro dos deveres. Então, nós já entramos com requerimento para ter acesso a quebra de sigilo de dados telefônicos, telemáticos, sigilos, outros, para elucidar a questão que é de total interesse público e para o bem das investigações. Muito obrigado, senhor presidente. Acusou o golpe. Apesar de a relatora e o renomado fotógrafo, que tem ligação com a esquerda, tentar passar para as pessoas que aquelas imagens de Adriano Machado no local do crime não é aquilo que o Brasil viu.